Meus queridos, nós estamos numa série nesse mês de janeiro, no livro dos Salmos, uma série intitulada A Vitória dos que Confiam no Senhor. E hoje nós vamos para o Salmo de número 18, e nós vamos ver sobre a força dos que o amam. O Senhor é a força dos que o amam. Nós vamos ver sobre esta força dos que o amam no Salmo 18. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 18. Nós vamos começar lendo apenas os 6 primeiros versículos e depois nós iremos retornar nos demais versículos, mas deixe a sua Bíblia aberta, porque será bastante necessário para você acompanhar a leitura dos demais versículos. Esses 6 primeiros eu trouxe aqui nos slides e os demais nós vamos acompanhar em nossas Bíblias. Então, a força dos que o amam, Salmo 18. O texto diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa porção que nós lemos. Nos ajude a compreender todo este salmo maravilhoso, e nos ajude, ó Deus, a colocá-lo em prática, em nome de Jesus, amém. Quando eu estava estudando este salmo, me veio à mente um cântico que não sei se todos conhecem, é um cântico que não é muito comum nós cantarmos, um cântico chamado Palácios, da banda Rebanhão. E esse cântico também foi cantado por outros cantores, tem uma versão cantada pelo Paulo César Baruch. Diz o seguinte, presta atenção na letra desse cântico: diante de tudo que nós estamos vivendo esses dias, diante de todas essas questões políticas que estamos vivendo, presta atenção na letra desse cântico. O cântico diz: não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com as chaves de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Não se acende. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. E o cântico continua: para que medir força com o sol da justiça? Uma referência a Malaquias. Para que medir força com o sol da justiça? Para que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Para que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você quer ficar? E o texto da música, o poema da música termina o seguinte: onde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Liberdade. Para que medir força com o sol da justiça? Quem que acende a luz do sol? É o nosso dinheiro? É a nossa poupança? São os palácios de Brasília? É a Casa Branca? É a Rússia com todo o seu poder bélico? Quem que acende a luz do sol? Da onde vem a sua força? Nessa semana estava conversando com uma irmã, num aconselhamento, e entre muitas coisas que nós conversamos, ela falou: pastor, eu preciso de força para fazer essas coisas. E eu falei para ela: é exatamente sobre isso que eu vou falar domingo. Onde nós encontramos força para a nossa vida cristã? Você está precisando força para quê? Para enfrentar o quê? Para abandonar o quê? Para se libertar do quê?
para que medir força com o sol da justiça? É sobre isso que esse salmo diz. Este salmo, o Salmo 18, foi escrito por Davi, que se autodenomina servo de Yahvé. Está aí bem no início. Se vocês observaram quando eu disse, assim diz o texto, assim diz a palavra do Senhor, eu li essa parte que diz, ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor. Essa parte também está no original, nas escrituras sagradas. Então essa parte aqui, que é o título do salmo, também é inspirado. E essa parte nos dá, não é todos os salmos que trazem esse título ou essa introdução, essa parte nos dá um contexto histórico fabuloso. E nos diz que este salmo deveria ser cantado pelo mestre do canto da casa do Senhor, e foi um salmo que foi composto por Davi. E Davi se autodenomina, se designa aqui como servo de Yahvé. Senhor aqui, no original, é o nome de Deus que aparece, e Yahvé, servo de Yahvé. Isso enfatizando que o seu reinado era um serviço ao Senhor. Esse salmo, nós vamos lê-lo todo, vocês vão ver que Davi exalta ao Senhor pelas vitórias que ele teve em seu reinado. E no final ele glorifica a Deus porque o Senhor dá vitória ao rei, ao seu ungido. Então ele está louvando a Deus porque o seu reinado foi próspero. Mas ele não se autodenomina aqui como Davi, rei de Israel. E ele não está escrevendo um salmo para dizer, eu por causa que fui um bom rei, próspero, consegui organizar os exércitos, era um homem corajoso de guerra. Davi não vai fazer isso. Você não vai ver hora nenhuma Davi fazendo isso. Davi ele vai exaltar quem? O Senhor. Ele de maneira humilde, ele entende que ele é um servo. E que o seu reinado, até o fato dele ter sido rei de Israel, foi para servir ao Senhor. Aqui eu já poderia começar a aplicar. Porque muitas vezes nós pensamos que servir a Deus só está em fazermos alguma coisa aqui dentro da casa do Senhor. Isso também é serviço a Deus, sem dúvida nenhuma, aqui na igreja. Mas servir a Deus é fazermos qualquer coisa em qualquer lugar. Porque a nossa vida deve ser um serviço a Deus. Da mesma forma que Davi foi chamado a ser rei de Israel, e ele era um servo sendo rei, da mesma forma sendo advogado, sendo professor, sendo médico, sendo designer, sendo policial militar, sendo ferrador de cavalo, sendo contador, até fazendo bolo. Servo do Senhor. Engenheiro, arquiteto, seja qual for. Eu sou servo do Senhor. E Davi exaltou a maneira que o Senhor, no seu serviço como rei, o livrou. E nós podemos exaltar o Senhor no nosso serviço, como Ele nos livra, como Ele nos faz prosperar, como Ele nos dá a vitória em cada uma das situações que nós precisamos, como Ele é a nossa força, seja o que for que nós vamos fazer. Você entende que você é um servo do Senhor no seu trabalho? Fazendo o que você está fazendo um serviço ao Senhor? Olha, este salmo então é um louvor a Deus por todas as conquistas de Davi e pela libertação de todos os seus inimigos, inclusive de Saul. Ele menciona aqui, Davi cantou, dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Conforme 2 Samuel 22, esse salmo também está registrado em 2 Samuel 22, então está bem dentro do contexto histórico. Se você abrir lá 2 Samuel 22, você vai ver esse salmo, com algumas diferenças, mas este salmo está registrado lá. Davi então cantou este salmo, conforme 2 Samuel 22, no final de seu reinado, mas também pode ter utilizado em outros momentos. A própria menção de Saul nos leva a considerar isso, porque Davi foi liberto de Saul, não no final do seu reinado, mas aí no início do seu reinado, porque Saul o perseguiu, e quando então Deus deu a vitória a Davi em relação a Saul, aí sim Davi assumiu o trono e iniciou seu reinado. Então, esse cântico pode ser cantado, ou pode ter sido cantado por Davi em vários momentos da sua vida, mas como nós vemos em 2 Samuel 22, ele também cantou no final do seu reinado. Destaca-se então neste salmo o amor de Davi por Deus,
e o fato do Senhor ser a força de Davi. Davi não exalta a sua própria força, já destaquei isso, mas engrandece o seu Deus, sua força e seu Salvador. O Senhor é a força dos que o amam. Esse é o tema desse salmo. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse salmo é que Ele ouve aqueles que amam o Senhor. Ele os ouve e livra-os com o seu poder sobrenatural. O Senhor ouve aqueles que o amam e os livra com seu poder sobrenatural. Vamos ver o texto. Olha só. O salmo começa com uma declaração maravilhosa de amor de Davi pelo Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Eu te amo com amor afetuoso. É como se ele dissesse desta forma: ó Senhor, ó Yahvé, força minha. E ele já declara que o Senhor é a sua força. O Senhor é a minha rocha. Ele vai utilizando termos aqui que destacam basicamente a mesma coisa, para trazer um destaque, uma ênfase grande no fato de que o Senhor é aquele que traz o livramento, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é a sua força. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Interessante porque quando aparece aqui essa segunda força no versículo 2, o termo que aparece aqui no original hebraico é chifre. O Senhor é o chifre da minha salvação, porque o chifre é o que simbolizava força naquela época. Eu já expliquei isso aos irmãos do ano passado, quando expus Apocalipse, que toda vez que aparece a figura, o símbolo do chifre, significa poder, e 10 significa totalidade de poder. Então o Senhor é a força da minha salvação, o meu alto refúgio. É uma expressão idiomática, claro. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele vai destacar aqui o fato de Deus ouvi-lo. Ele diz: laços de mortes me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Se você conhece um pouco da história de Davi, registrada tanto no livro de Crônicas como no livro do profeta Samuel, você sabe que Davi foi muito perseguido, foi perseguido por Saul, foi perseguido por outros inimigos, inclusive da sua própria casa. Davi foi um guerreiro do Senhor, foi um homem que o Senhor cuidou, mas ele passou por muitas tribulações. É isso que ele está dizendo aqui: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E agora olha o destaque: do seu templo, do alto céus, do templo do Senhor, da casa, da morada do Senhor, Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus nos ouve. Deus ouve aqueles que são amados dEle. Deus nos ouve, Deus ouve a nossa oração. Parece que às vezes a gente ora e Deus não está ouvindo. Creia, não deixe de crer, Deus ouve a nossa oração. E então, o que acontece? O texto continua dizendo, olha só, versículo 7: então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e de espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas, do alto, Senhor, me estendeu a mão e me segurou e me tirou das águas profundas. O salmista Davi está utilizando aqui, claro, da poesia, do poema, do cântico, para
nos dizer ou nos trazer à mente aquilo que o Senhor fez. E todos esses destaques aqui, inclusive que parecem ser também proféticos, apontar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda, quando o Senhor irá vir para julgar toda a terra. Alguns termos, parece que nós encontramos referências na literatura apocalíptica, em Apocalipse, quando o Senhor virá com o seu juízo e com a sua ira. Mas o salmista está descrevendo aqui de uma maneira poética o livramento que ele recebeu. Ele está dizendo, esse livramento foi sobrenatural, foi dentro do poder sobrenatural do Senhor. O Senhor então trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo, atirou as suas flechas, espalhou os meus inimigos. O Senhor me livrou de todos os meus inimigos, multiplicou seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, o poder sobrenatural de Deus, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas, o Senhor me livrou. E aí ele diz no versículo 16, olha que versículo lindo. Do alto, o que ele fez? Ele segurou a minha mão e me tirou das águas profundas. Deus segura a nossa mão. Livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, versículo 17, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. E a pergunta é, por que Deus se agradou de Davi? Como é possível Deus se agradar de um pecador? Olha que coisa maravilhosa, para nós refletirmos. O maior ato sobrenatural de Deus, para nos livrar da garra do pecado, das garras do pecado, pode ser visto aonde? Na cruz. Deus livrou Davi de maneira sobrenatural aqui, com o seu poder. Mas para nós o maior ato sobrenatural pode ser visto na cruz. Por quê? Porque lá nós vemos o Filho de Deus, o Deus encarnado, morrendo no lugar de pecadores. Vocês já pensaram como isso é sobrenatural? Deus se transformando em homem, para morrer, Deus morrendo no lugar de pecadores. Agora, por que Davi se tornou agradável diante de Deus? Olha só a continuidade aqui dessa reflexão. O filho do seu agrado. Mateus 3,17 diz isso. Jesus é o filho do agrado de Deus. Morreu. Para que todos os que o receberem viessem a se tornar filhos, nos quais o Senhor tem prazer. João 1,12. Todos que o receberam vieram se tornar filhos. Este é o poder do Evangelho. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, poder sobrenatural. Como que Davi poderia se tornar agradável ao Senhor? Somente porque o Filho do agrado do Senhor, Jesus, veio e morreu no lugar de Davi. Como que nós nos tornamos agradáveis aos olhos do Senhor? Como Deus pode ter prazer em nós, pecadores? E Ele pode ser o nosso libertador, a nossa força, e nos ouve quando nós clamamos, somente porque o Filho do seu agrado é o nosso mediador, e morreu em nosso lugar, e nos fez filhos amados. É esse o poder. Toda essa descrição maravilhosa do poder sobrenatural de Deus libertando Davi dos seus inimigos de guerra. Algo muito mais poderoso, muito mais sobrenatural, muito mais maravilhoso aconteceu na cruz, quando o próprio Deus estava morrendo em seu lugar. É esse o poder sobrenatural. É esse o poder do Evangelho. Amém? Segundo lugar, Ele nos salva das trevas. Ele salva os que o amam das trevas e os protege com a sua justiça fiel. O Senhor é a força dos que o amam e Ele os salva das trevas e os protege com a sua justiça fiel. Versículo 20 a 30. O texto continua dizendo: o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça
recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. A pergunta é, de quem Davi está falando aqui? Claro que ele está falando da forma que ele buscou ao Senhor em santidade. Mas eu já destaquei, inclusive no sermão da semana passada, que Davi, apesar de ter sido um homem que perseguiu a santidade, um homem segundo o coração de Deus, não deixou de ser pecador, e pecou, falhou, adulterou com Batseba, cometeu também um erro de não confiar na força do Senhor em um momento do seu reinado, e confiar num censo, numa contagem de pessoas, e o Senhor se desagradou disso. Então Davi pecou. Então esse texto está falando de quem? Apenas de Davi? Claro que não, esse texto aponta para Cristo. Nós precisamos ler essa verdade entendendo que Davi é um tipo de Cristo. Tipo é quando se refere ou aponta para Cristo. E é Cristo que pode dizer com plena certeza isso daqui. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. E não foi encontrado pecado nenhum em mim, porque só Cristo nunca pecou. Então Davi, ele está falando essas palavras sim, com sinceridade de coração, porque ele buscou santidade, mas ele está apontando para aquele que seria o seu descendente, aquele que viria sem pecado para nos resgatar. E então o texto continua dizendo, versículo 24, por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Claro que a justiça e a retribuição do Senhor vem através de Cristo. E olha só o que diz o Salmo 62, 12. E a ti, Senhor, pertencem a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Ele coloca tanto justiça de retribuição como graça no mesmo versículo, o salmista no Salmo 62, porque graça é favor imerecido, é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. Justiça é quando Ele dá o que merecemos. E o que nós merecemos? Condenação, morte. Cuidado, você pedir a Deus, Senhor, me dê aquilo que eu mereço. Em Cristo nós podemos merecer, mas por nós mesmos nós merecemos condenação. Mas Deus é justo, e Ele retribui segundo cada um, ou cada um segundo as suas obras. Mas Ele dá graça àqueles que são em Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o substituto, porque as obras de Cristo nos acompanham, e quando Deus olha para nós, Ele não vê as nossas obras que são trapos de imundícia diante dEle, mas Ele vê as obras de Cristo. Por isso Ele nos retribui com graça. É essa a ideia aqui. Então o Senhor retribui, e o texto continua dizendo, para com o fiel, fiel te mostras, para com o íntegro, também íntegro, é a justiça de Deus. Com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde. Deus salva o humilde. Deus salva o humilde, aquele que não se acha melhor do que os outros, não se orgulha em sua vanglória, mas os olhos dos soberbos tu os abates. Jesus disse algo semelhante a isso, que o Senhor dá graça aos humildes, mas resiste os soberbos, os orgulhosos. E o texto continua, porque fazes resplandecer, olha que texto lindo, meus irmãos, fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, o meu Deus, derrama luz em minhas trevas. Davi só podia falar que era íntegro, que era humilde, que era justo diante do Senhor, por quê? Porque o Senhor derramou luz nas suas trevas. Davi era salvo, redimido. Ele não está falando algo baseado na sua própria justiça, ele está falando algo que o Senhor o fez, o Senhor o transformou, o Senhor o libertou. Ele fala isso em outro salmo, olha só, Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele é a minha luz e a minha salvação, Ele lança luz em minhas trevas. Lá em Colossenses nós temos um texto que diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o Filho amado. Então o Senhor lança luz em nossas trevas.
Aleluia. Mas o texto ainda continua dizendo: pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Olha só, o livro de Provérbios nos traz essa verdade também, nos diz: toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Meus irmãos, essa libertação vem por meio da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso escudo. Se você quer se defender, se você quer se proteger de tantas guerras, de tantas batalhas que nós estamos travando hoje em dia, que são batalhas ideológicas, você precisa do quê? Da palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é o nosso escudo. O caminho do Senhor perfeito, e a sua palavra é confiável, ela é escudo para todos que nele confiam. Você precisa da palavra do Senhor. Eu já falei aos irmãos que neste ano nós possamos buscar entender a palavra, que os sermões que nós escutamos no domingo, nós vamos ter a oportunidade de escutar mais de 50 sermões ao longo desse ano, não entre em um ouvido e saia no outro. Não sejamos mal ouvintes. Nós precisamos buscar compreender a palavra do Senhor. Você quer força para o seu dia? Você quer luz para as suas trevas? A palavra do Senhor é a luz. O que diz o Salmo 119, 105? Todos nós conhecemos. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. É lâmpada. Precisamos da palavra do Senhor. Amém? Ele nos salva das trevas e nos protege com a sua justiça fiel. Aleluia. Em terceiro lugar, Ele os reveste de força, reveste os que o amam de força e os sustenta na vitória do Rei. Olha como o salmo continua, que salmo lindo. Pois quem é Deus além do Senhor? Ninguém. Só existe um Deus verdadeiro, o nosso Senhor. Ninguém é Deus além do nosso Deus. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força. Me revestiu de força. Você está precisando de força? E aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu aos meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste aos que se levantaram contra mim. Vocês observaram o tanto que a palavra força se repete, o tanto que expressões que remetem à força que vem do Senhor se repete nesse texto? Continuando, versículo 40. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Observe o detalhe aqui desse versículo. Davi está falando de quem? Somente dele? Os estrangeiros se fizeram submissos a mim. Um povo que eu não conhecia ouviu a minha voz. Onde o evangelho é pregado? A voz de Cristo é ecoada onde? Em todas as nações. Um povo que eu não conhecia ouviu a minha voz. Vocês conseguem ver o tanto de referências a Cristo? E o texto continua dizendo: os estrangeiros fraquejaram, em tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos.
o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Versículo 49, por isso eu te glorifiquei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de misericórdia para com seu ungido, termo hebraico, Messias, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. O Senhor nos reveste de força e nos sustenta na vitória do rei. Esse texto é citado em Abacuque. Nós cantamos Abacuque. Você cantou, ainda que a figueira não floresça. Abacuque estava na iminência da destruição, dos caldeus invadirem Jerusalém e destruírem tudo. O Senhor revelou a Abacuque e mostrou a Abacuque que a destruição seria terrível, terrível. E Abacuque então compõe um texto, compõe um cântico, uma oração ao Senhor, primeiro dizendo, aviva a tua obra, ó Senhor. Nós usamos esse texto sem entender o contexto. Aviva a tua obra é, Senhor, manda ver, vem com a sua destruição, vem com a sua disciplina sobre o povo que está precisando. E no final desse texto, Abacuque 3, ele fala, e ainda que a figueira não floresça, ele não tem dúvida. Quando nós cantamos, às vezes nós cantamos assim, ainda que a figueira não floresça, na ideia de que não, ela vai florescer, né? Porque nós vivemos o período da graça e cremos sim que Deus vai nos trazer prosperidade, mas Abacuque não. Abacuque, quando disse essas palavras, ele tinha certeza que a figueira não iria florescer. Ele diz, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Talvez para nós seria assim, ainda que não haja alimentos nos mercados, combustível nos postos, ainda que a economia acabe, que a inflação deixa o nosso real totalmente desvalorizado, que não haja possibilidade de comprar roupas, ou de fazer aquilo que gostamos tanto, ainda assim, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é a minha alegria, exulto no Deus da minha salvação. E agora ele vai citar o Salmo 18, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, versículo 33 do Salmo 18, e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de corda. O Senhor é que me fortalece. É nesse mesmo sentido que Paulo diz, esse texto que é muito mal utilizado hoje, tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 12, Paulo diz, olha, eu já tenho a experiência de tudo, eu sei o que é passar pobreza, ter falta, eu sei o que é ter abundância, eu já passei por todas essas coisas, e não importa o que eu venha a passar, tudo posso passar, porque é Deus que me fortalece. Entenderam a diferença? O texto não está dizendo, nós não estamos pregando aqui teologia da prosperidade, não é, você pode tudo, Deus é a sua força, vai lá, não é isso, é mesmo que venha a tribulação, mesmo que como Davi, cadeias infernais estejam ao seu redor, ainda assim Deus vai te fortalecer, porque Ele está contigo, Salmo 23, mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, o seu bordão e o seu cajado o consolam, o Senhor está contigo e Ele trará sim a vitória, porque nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Então o Senhor é a minha fortaleza e tudo posso passar, porque é Ele que me fortalece. Amém? Vocês observaram o que eu disse, Ele nos reveste de força e nos sustenta na vitória do Rei. Como assim? O final do Salmo, Davi ele fala de si, mas ele aponta para Cristo, tanto o versículo 49 como o versículo 50, ele diz, por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. A glória de Deus entre os gentios é cumprida em Cristo, é Cristo que glorifica a Deus entre os gentios. Quem são os gentios? Não judeus, somos nós,
porque é através de Cristo que Deus salva aqueles que não são judeus, é através de Cristo que Deus salva de todas as nações. E ele continua: ele é quem dá grandes vitórias ao rei, deu grandes vitórias a Davi, e usa de misericórdia para com seu ungido. Utiliza um termo da qual deriva a expressão Cristo. Cristo é em hebraico, ou melhor, Cristo é em grego, e significa ungido, que é o mesmo termo em hebraico, Messias. Então, ele usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade, para sempre com a posteridade de Davi. Como? Como é possível? Nós sabemos que Salomão, filho de Davi, ele, infelizmente, mesmo depois de ter construído o templo, ele se tornou idólatra, e Deus tirou 10 tribos dele, e deixou a sua descendência apenas com 2, como o Senhor então usa de misericórdia com a posteridade de Davi para sempre, olha só, o que diz o texto de 2 Samuel 7,12, quando os seus dias se completarem, Deus falando a Davi, e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. É Salomão? Ou é outro? Olha o que o anjo disse a Maria. Nós acabamos de ter uma série de Natal, fizemos o advento, lemos esse texto. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse versículo 50 se cumpre no Cristo, no Messias, no ungido, no Rei. Então a vitória que nós temos, a força que nós temos, só vem pela força e pela vitória do Rei. Por isso nele já somos mais do que vitoriosos. Amém? Eu quero concluir, antes das aplicações, com essas 2 expressões. A primeira do Salmo: eu te amo, ó Senhor, força minha. E a última do versículo 46, que diz: exaltado seja o Deus da minha salvação. Aqui nós temos uma conexão maravilhosa. O amor de Davi por Deus, que é demonstrado nesse salmo, o amor afetuoso. Davi buscou amar a Deus acima de todas as coisas. Davi buscou amar a Deus com todas as suas forças. E Deus se tornou a sua força. Mas há uma conexão entre o amor a Deus com a adoração, com a exaltação. Ao mesmo tempo que ele diz: eu te amo, o que ele faz? Ele exalta, ele louva. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Se Deus é a minha força, ele é a minha salvação. Se Deus é a minha força, então eu o amo, e eu irei adorá-lo. O texto conclui com a adoração. O versículo 46 diz: olha, bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Versículo 49, por isso te glorificarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Amor e adoração andam juntos. Dizer que ama a Deus, mas não adora, é uma incongruência, não é bíblico. E mais, é na adoração que nós somos fortalecidos. Se você quer força, é na adoração. Por isso, as primeiras aplicações têm a ver com isso. Primeiro, ame ao Senhor com toda a sua força, de todo o seu coração, acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Deixa Deus ser a sua força. Então, se quer usar a sua força para alguma coisa, use para amar a Deus. Deuteronômio 6,5 diz: ame ao Senhor com toda a sua força. Adore ao Senhor e seja fortalecido com a sua glória. Em nome de Jesus. Busque força apenas nele. Busque força apenas nele. E não confie na sua própria força. Em que, meu irmão, você está precisando da força que vem do Senhor? Qual é a sua luta?
Você está precisando força do Senhor para falar a verdade, para parar de mentir, ou para falar a verdade lá no seu trabalho, para enfrentar uma situação do trabalho, para enfrentar um pecado, para acordar, sair da cama e ir trabalhar e conquistar aí o seu recurso diário? Para que você precisa da força do Senhor? Busque-o, busque força nele, não confie na sua própria força. Nós viramos o ano com a palavra de Jeremias 17, que diz que é maldito o homem que confia no homem, maldito aquele que confia no braço humano, e bendito aquele que confia no Senhor. Então não é a sua poupança, não é a sua capacidade de ser bom, não são os seus títulos, não é a sua inteligência, é o Senhor. Busque força nele, confie na fidelidade do Senhor e descanse em sua salvação. O Senhor é fiel, para com o íntegro ele se mostra íntegro. O Senhor cumpre a sua aliança, e ele firmou nova aliança no sangue de Jesus conosco. Então descanse na salvação, peça para que Deus derrame luz em suas trevas. Sim, meus irmãos, nós podemos ser justos diante de Deus. Como? Somente mediante a graça, somente mediante o sacrifício substitutivo de Cristo, somente quando o próprio Deus lança luz em nossas trevas. Então peça em nome de Jesus. E por fim, louve a Deus pela vitória que você tem no Rei Jesus. Louve. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vitoriosos. Curva sua cabeça e ore.